Olá, amados, eu sou Misael e venho aqui com a terceira parte da profecia ou profetada. Deus confirma o profeta. Você já recebeu uma revelação ou um revelamento? Profecia ou profetada? Como saber se é verdade o que estão dizendo a você? Como saber se você realmente recebeu ou está recebendo uma mensagem ou confirmação de Deus? Vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Agora que eu aprendi a identificar a maneira de Deus agir e confirmar a sua vontade, é hora de aprender que Deus é surpreendente. Ele age de maneiras misteriosas, mas sempre podemos testar e saber que é Ele mesmo. Entrei em quase todos os ministérios da igreja. Limpava, evangelizava na rua, pregava, ensinava no teatro, ensinava na salinha das crianças, coral, dança, enfim. O que me pediam para fazer ou o que eu via que eu poderia fazer, eu fiz. Certa vez, entre as atividades, eu deitei na minha cama, cansado, para fazer uma pausa, mas ao piscar de olhos, eu tive uma visão de um veículo descendo uma rua. Não compreendi e fiquei assustado. Orei para que Deus me revelasse o que aquilo significava. Aconteceu que no culto da noite, uma irmã veio e me disse que Deus revelou um acidente de carro na viagem que eu estava planejando. Oh, ela poderia saber da viagem, porque a gente conversava sobre isso ali no nosso grupo. Mas ela não sabia da visão, porque eu tive naquele dia e não tinha contado para ninguém. Como Deus não disse para não ir na viagem, oramos para que Deus me livrasse, porque cancelar a viagem daria um prejuízo assim que não teria como reaver esse dinheiro. E nem remarcar essa viagem. Essa viagem seria perdida pelo menos por um ano. Conflito de agendas e tal. E eu creio também que o maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Fiquei vigilante na viagem. No final da viagem, quase houve um acidente de carro, mas o condutor, que estava errado, se jogou no canteiro ao invés de vir para cima de mim. Ele tentou se enfiar onde não dava e quase entrou embaixo de um ônibus, e nós recebemos um livramento, de fato, naquele dia. Outra coisa que me aconteceu um dia antes de iniciar o culto, uma irmã me perguntou se eu realmente não estava na minha casa na noite anterior, porque ela estava desconfiada que um irmão mentiu para ela para ficar sozinho com ela ensaiando o louvor. Ele disse que passou na minha casa, como ela ordenou e me chamou, mas que eu não atendi. Quando fui dar aula às crianças nesse dia, a irmã do livramento do carro lá, que revelou que teve uma visão do acidente de carro, me perguntou o que eu fiz na noite anterior por volta das 21 horas. Porque ela teve uma visão onde eu estava a caminho da casa da irmã do louvor, a pé, com uma outra pessoa que ela não conseguiu identificar, veio um carro para cima de mim e me atropelou. Então, como as duas coisas bateram, eu coloquei as duas para conversar. E esse irmão que ficou de me chamar teria passado na minha casa por volta das 21 horas. Eu estava em casa, jogando na sala, que é bem de frente para o portão. Se ele tivesse chamado, eu teria ouvido, em uma situação normal. Com certeza foi um livramento. Em outra oportunidade, eu estava auxiliando a mãe de uma adolescente acidentada e estava andando com uma adolescente que era amiga dela. Surgiu um boato de que eu estava me relacionando com a amiga. A irmã dos livramentos então veio até mim novamente e disse que Deus havia lhe dito para que eu me afastasse dessa menina, porque aquilo destruiria o meu namoro. Eu sei quem eu sou e que estava fazendo uma coisa boa. Por que Deus me pediria para parar? Ele conhece o meu coração, sabe que não há intenção de adultério nele. Eu achei estranho e adverti a irmã dos livramentos. Essa palavra me parece estranha, mas você já me trouxe duas vezes, já me veio duas vezes com revelações e livramentos que só podem ter vindo de Deus. Então eu vou orar para ver se Deus confirma essa palavra antes de aceitá-la ou rejeitá-la. Deus não confirmou, porque eu sinto sua presença e assim confirmo diversas coisas para saber se são de Deus ou não. Voltei para a irmã do livramento no culto no outro dia e disse:
Dessa vez você não me trouxe a palavra de Deus. Deve ter ficado preocupada com o boato e decidiu agir para proteger o meu relacionamento. Sou grato pela sua preocupação, mas cuidado, está escrito para não usar o nome de Deus em vão. E você mentiu usando o nome dele. Então ela disse que Deus não confirmou porque no momento em que ela falou comigo, eu já mudei a situação. Então aquilo que iria acontecer já não vai mais acontecer. Eu adverti ela dizendo que o nosso Deus confirma o profeta, ele não descredibiliza, conforme está nas Escrituras. 2 vezes me trouxeste a palavra de Deus, mas desta vez você mentiu em nome de Deus. Não faça mais isso. Ela ficou envergonhada e nunca mais Deus a usou para trazer uma palavra até mim. Você achou esse conteúdo útil? Então curta, comente, compartilhe. Ajude a divulgar essa mensagem e a crescer o canal, me dando mais tempo para produzir conteúdos como este. Eu sou o Misael, até mais e fica com Deus.